Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Incorporador Acima da Média, esse programa do Grupo VGV, onde falamos com você que é incorporador, você que é consultor, que está querendo acelerar o crescimento da sua empresa, mas de uma forma profissional, de uma forma com método, de uma forma muito mais estruturada. Nesse podcast, você sabe, a gente não procura audiência, mas a gente procura, acima de tudo, relevância. Então, se você é empresário, está querendo trazer mais método, processo e organização para a sua empresa, pode ter certeza que esse é o lugar certo para você acompanhar os conteúdos. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, aproveito e te convido a se inscrever, já deixa o seu like nesse vídeo para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, porque eu te garanto que você vai usufruir muito bem deles. E para apresentar o nosso convidado hoje, eu quero fazer uma introdução muito especial. Além de um grande amigo, além de uma pessoa muito querida e uma pessoa já conhecida do mercado imobiliário, eu conheci por dentro a operação dele, já tive a oportunidade de ser cliente, já tive a oportunidade de participar de treinamento e ver que tudo aquilo que ele fala no dia a dia é muito verdadeiro. Então fica ligado e aproveita, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Porque hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Diogo Souza Gomes, meu irmãozão, conterrâneo. Obrigado, Diogo, pela presença. Queria começar pedindo para você se apresentar para a galera. Obrigado, Bruno. Muito orgulho de estar aqui, de ser de Juiz de Fora, de conterrâneos, e poder estar gravando hoje para essa audiência tão qualificada do Grupo VGV. Bom, eu sou Diogo Souza Gomes, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu falo que eu nasci no mercado imobiliário, né? Meu pai já era dono da imobiliária. Esse ano agora fiz 29 anos de mercado imobiliário. Então, o que a gente vem desenvolvendo na empresa familiar nesses anos todos é exatamente o objetivo desse papo aqui hoje, que é exatamente a profissionalização do negócio, né? Seja da incorporação, do lançamento, da venda em si, tentado deixar isso de ser uma coisa que acontece para ser uma coisa que a gente organiza para acontecer do jeito que a gente quer. E assim a gente tem trazido a Souza Gomes para poder cada vez mais se tornar independente na gestão, no sentido de processos bem estruturados e dados bem trabalhados de um time todo. Eu acho que é isso que eu vou compartilhar aqui hoje, nessa trajetória nossa, sobretudo com os lançamentos imobiliários de Juiz de Fora. Já são mais de 240 lançamentos em Juiz de Fora nesses 45 anos de empresa. Bom, 240 lançamentos, já dá para entender mais ou menos aí o perfil, o tamanho da sua operação. E para você que é incorporador e está vendo um cara de imobiliária, talvez você vai se perguntar, né? Mas, sobre o que exatamente, né? Como que eu vou usufruir disso para minha incorporadora? E o papo vai versar justamente em cima dessa gestão de lançamentos imobiliários. O Diogo, a imobiliária Souza Gomes, né? Não o Diogo, mas a imobiliária, a empresa, a instituição, ela nos últimos anos se especializou muito na venda de lançamentos, né? Buscou se profissionalizar muito nisso. E hoje eles criaram um programa que eu acho que é bem interessante e inclusive quero pedir para você começar falando a respeito dele, que é esse trabalho de gestão que você faz dos lançamentos em Juiz de Fora. Bruno, essa história é bem engraçada até, cara, porque quando a gente conta isso, no primeiro momento a gente cria até um certo... Cara, como vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? Né? E aí está a importância do início do nosso papo de falar dos dados e de entender o mercado macro. E a gente ter hoje possibilidade de ter essa troca de informação com pessoas que vivem no Brasil inteiro, como o VGV, é exatamente para a gente poder se antecipar sempre aos passos. Souza Gomes sempre fez muito lançamento. Né? Desde a época do meu pai, a gente lançou bairros inteiros de Juiz de Fora, lançamos em condomínios gigantes, prédios, etc. e tal. E sempre com aquela história de vendas exclusivas, Souza Gomes Imóveis. E aí o mercado vai mudando, o mercado vai se adaptando, Juiz de Fora, a gente tinha prédios muito pequenos que começaram a ganhar mais corpo, ficaram maiores. A gente ganhou momentos de mercado em que a venda não é tão rápida igual era antes, principalmente dos empreendimentos ali verticais. E aí, cara, a gente, na pandemia, o Vitor virou para mim e falou assim: Diogo, eu acho que a gente precisa remodelar nosso negócio. E foi quando a gente parou, a gente teve mais tempo, né? A pandemia teve um lado muito ruim, mas teve muita coisa boa de olhar mais para dentro, de organizar mais a casa, e foi isso que a gente fez muito quando a gente decidiu falar o seguinte: cara, o nosso modelo de venda exclusiva está ultrapassado. A gente precisa continuar dando suporte para a incorporadora do jeito que ela quer da gente, mas se a gente continuar desse jeito, a gente vai perder as incorporadoras que a gente tem e a gente não vai conseguir tracionar mais do jeito que a gente precisa. E foi aí que a gente
chamou os 2 incorporadores principais que a gente tinha, que a gente tratava com eles há anos como exclusivos da Souza Gomes, e falamos o seguinte: cara, a gente está desenhando um projeto que a gente não quer ser mais a sua imobiliária exclusiva. Aí você imagina, né, numa cidade pequena, você virar para o seu incorporador, que é uma das principais construtoras da cidade, e falar assim: não, cara, eu não quero sua exclusividade mais não, porque isso é o sonho de qualquer imobiliária. E a gente desenhou o DEV, que é exatamente a estruturação de um projeto que organiza desde o começo da construtora. E aí um ponto de atenção muito grande que eu acho que as construtoras, principalmente as pequenas, como as que a gente trabalhava, que a gente trabalha e que a gente vê nas cidades menores, deixa de lado, que é cuidar da marca. Então, a gente já fazia isso com essas 2 incorporadoras lá de trás. O lançamento em si era só um dos pontos, né? A gente que cuidava já do Instagram, do site, da marca, dos eventos, de ativação em evento, tudo dessa marca era cuidado por nós, até o lançamento. E a gente falou assim: cara, beleza, mas com a mudança de mercado, a gente precisa ganhar mais força de venda. E a gente não queria, não está no nosso projeto, Bruno, ser uma imobiliária de 100 corretores, 200 corretores, porque não é o que a gente acredita como negócio. E a gente viu que para a gente ganhar essa escala que a gente precisava, a gente tinha que deixar de ser a Souza Gomes como venda dessa construtora e passar a ter um braço exclusivo de gerenciar todo esse escopo da construtora e a Souza Gomes ser uma das imobiliárias desse braço todo. E foi aí que a gente buscou o mercado inteiro para vir para o nosso projeto. Hoje já são mais de 120 imobiliárias cadastradas, são mais de 1.000 corretores e são 12 incorporadores que a gente cuida de todo esse guarda-chuva, desde a compra do terreno, na maioria das vezes, até a finalização do projeto, que é a entrega do registro individualizado. Não é só a venda no lançamento, não. Então a gente cuida até da foto do drone todo mês para acompanhar a obra, é cuidado nosso. O que eu mais gosto desse projeto, o que eu acho que ele é mais valioso, é que, além de todas as tarefas que vocês executam, e que são muitas, né, e que ajuda bastante, mas o que eu mais gosto desse projeto é a visão que vocês tiveram. Porque em nenhum momento vocês foram apenas egoístas no sentido de eu preciso vender uma exclusividade e ter uma reserva de mercado. Muito pelo contrário, vocês buscaram fazer com que o mercado em que vocês atuam fosse um mercado mais organizado, onde as propostas seguiriam mais ou menos o mesmo padrão, as pessoas que iriam apresentar esse projeto tivessem as informações e vocês trouxeram as imobiliárias para o jogo. Então não é que você criou uma coisa para você criou uma coisa para o mercado, onde você ajuda as imobiliárias e os corretores que também estão no mercado. E as incorporadoras, elas se beneficiam disso, né? Então você criou uma camada que ela é só vantagem para todo mundo, é um ganha-ganha, né? E olha que interessante. Primeiro a gente foi pesquisar o que a gente tem no mercado hoje como tradicional. A gente tem um modelo aberto. A construtora vai lá, ela faz o projeto, ela cria um book com uma agência, cria umas artezinhas, espalha aquilo para o mercado e a imobiliária que vender na sorte, vendeu. A gente tem um modelo de exclusividade que é esse que a gente trabalhava antes. Ah, não, só eu vendo, eu trabalho, eu invisto, eu vendo. Mas muitas vezes eu não tenho a força de venda para abraçar muitos lançamentos ao mesmo tempo. A gente tem um modelo de pool, que às vezes juntava 4 imobiliárias, mas aí fica ainda no meio do caminho aquele filho sem pai. E tem um modelo de coordenação de lançamento, que aí é muito produtão, né? Eu pego a coordenação desse produto, que muitas vezes você já tem pronto, vou organizar isso aqui para julgar no lançamento do dia D e ponto final. E a gente falou assim, tá bom, todos os modelos têm pontos pró e pontos contra. E se a gente conseguir juntar o melhor de cada modelo? E foi aí que nasceu o DEV, porque hoje a gente cuida da marca, a gente cuida da concepção, a gente cuida do marketing para poder criar toda a base de conceito e nome do empreendimento, a gente cuida de toda a estratégia comercial. Ah, vai ter dia D, não vai ter dia D, vai ter decorado, não viabiliza, né? A gente está falando de uma cidade pequena com empreendimentos muito menores, muitas vezes a gente não consegue viabilizar nenhuma maquete, porque não cabe no bolso mesmo do incorporador para aquele VGV. E aí a gente falou assim, vamos cuidar disso, vamos cuidar do lançamento para frente o mais organizado possível. E aí um ponto muito interessante, Bruno, o mercado mudou muito também no aspecto imobiliário. Quando você falou que a gente conseguiu organizar o mercado, porque também antes a gente tinha grandes imobiliárias. Pelo menos na minha cidade, o que acontece hoje? A gente vê cada vez mais muitas imobiliárias pequenas. E essa imobiliária pequena, até por tamanho, estrutura e
condição financeira, ela não teria como bancar tudo de um lançamento imobiliário para fazer isso. E o que a gente conseguiu fazer foi, vamos fazer com que as imobiliárias pequenas consigam trabalhar como grandes e concorrer de forma igual com as grandes, com material bem feito, com tudo centralizado em uma plataforma que ela consegue buscar aquilo, que ela consiga fazer a gestão da venda dela dentro de uma tabela online que ela vê a disponibilidade, vê a condição de pagamento, registra ali mesmo a sua proposta de interesse do cliente, que a gente dê todo esse suporte para ela, para que ela venda, a gente resolva o que a gente sabe resolver, o construtor só construa, né? Então a gente conseguiu juntar um ecossistema muito organizado e muito também pensado na transparência, porque tinha aquela coisa de, não, mas vocês são a Souza Gomes, vocês vão ter benefícios. Não, cara, tudo auditado, tudo transparente, lista de proposta por ordem de chegada e auditável pela imobiliária, né? Então, para que tudo seja transparente e funcione na cadeia inteira. Isso mudou muito o jogo do mercado de lançamento em Juiz de Fora. Cara, eu acho que enquanto venda, enquanto organização, fantástico, né? E a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouco mais isso aqui no papo, mas eu queria voltar um pouquinho lá no início, pensando do ponto de vista do incorporador. Eu quero saber como que você trabalhou isso na mente e na conscientização do incorporador, porque um dos maiores erros que os incorporadores cometem hoje é imaginar as coisas de uma forma separada. Então ele compra um terreno, às vezes ele manda esse terreno para um arquiteto e o briefing para o arquiteto é, cara, coloca o máximo de unidade que você conseguir, aproveita o máximo do meu potencial construtivo, o arquiteto devolve um projeto, ele vai lá, aprova aquele projeto, depois ele manda isso para uma agência e fala, olha, cria uma campanha para eu poder vender esse projeto e depois disso tudo pronto ele manda para uma imobiliária e fala, vende o meu produto. Só que quando você tem um comitê de desenvolvimento, que desde a compra do terreno você consegue unir marketing, vendas, todos os envolvidos ali, com certeza você tem um produto que está mais adequado e aderente ao mercado, né? Quando você está com apoio de dados, melhor ainda, você consegue ter alguma coisa muito mais consistente que vai fazer sentido para o mercado. Como que foi para vocês conscientizar o incorporador desde o início de que vocês têm que entrar desde o desenvolvimento do produto, desde essa ponta? Como é que foi essa resistência e o que você ouviu deles? O Bruno, é legal isso, porque essas duas incorporadoras que a gente já trabalhava há muitos anos, a gente já fazia isso. Então, a gente já tinha essa vantagem de conseguir mostrar para os outros a validação do que a gente fazia com essas duas. E, cara, 80% dos empreendimentos hoje a gente participa de antes da compra do terreno. Então, é tão engraçado isso, a visão hoje que as pessoas conseguem pensar desse nosso trabalho todo é de corretor de outra imobiliária me ligar e falar assim, cara, você acha que a construtora tal vai gostar desse terreno? Porque é mais fácil eu te perguntar antes do que oferecer, às vezes, direto para ele, porque eu sei que ele vai te pedir opinião, né? Então, hoje, os lançamentos que a gente tem mais sucesso são os que a gente consegue participar desde o começo. Por um único motivo, a gente consegue juntar a experiência da construtora, a experiência e a habilidade do arquiteto, mas com dados relevantes do mercado. Então hoje a gente tem um BI gigante que a gente consegue acompanhar. O que o mercado está lançando, o que está por vir. Eu tenho uma dashboard só dos lançamentos que vão acontecer em Juiz de Fora. Quantas unidades são, o que está vendendo, qual que é o metro quadrado que está vendendo, o que pode acontecer nesse terreno. E mais do que tudo, até a formatação mesmo de, quando a gente fala do conceito, pô, beleza, porque às vezes o conceito é muito abstrato de uma agência, né? Mas tá, pensando nesse projeto, quem que é nosso PCI, que é o nosso perfil de cliente ideal aqui? Como que a gente vai conseguir atingir esse cara? Como que o mercado hoje está conseguindo vender? Qual que é a forma de pagamento ideal? Vamos ter financiamento bancário? Vamos ter apoio à produção? Vamos ter financiamento direto? Vamos conseguir ter alguma estratégia de aceitar imóveis, né, para esse tipo de empreendimento? Então, toda essa formatação, principalmente quando a gente consegue mostrar para o incorporador, através de dados, a gente consegue ir formatando um produto ideal. Porque hoje, Bruno, o que eu vejo é o seguinte, não adianta você ter um projeto mais ou menos, se o preço for muito bom, não importa, ele não vai vender. Não adianta também ser um projeto maravilhoso se o preço não está adequado, né? Então, a estratégia do start aqui da compra do terreno, passando por projeto, etc., até como vai ser a estratégia comercial, se ela não vier toda muito encaixada, a chance de não sucesso é muito grande, né? Porque antes era mais fácil, quando tinha menos concorrência, menos informação para o consumidor, da gente conseguir, não, cara, mas
o preço está meio fora, mas o produto é muito bom, vai vender. Hoje em dia tem que estar todos esses cheques tem que estar muito prontos para poder fazer o lançamento ser sucesso. E como que funciona nesse acompanhamento que você faz com as incorporadoras que não necessariamente estão agora lançando um produto, elas estão no mercado? Porque se você participa desde a originação, imagino que você também vai mantendo elas informadas de como é que está o mercado, para onde que ele está indo, como é que são os vetores de crescimento de Juiz de Fora. Como que é essa rotina? Como é que é essa dinâmica do seu relacionamento com as incorporadoras? E aí, incorporador, está gostando desse conteúdo? Eu queria aproveitar e te convidar a conhecer o nosso serviço VGV Inc. VGV Inc. é uma consultoria do Grupo VGV para auxiliar a sua incorporadora no marketing institucional. Através de um trabalho de 90 dias, nós entregaremos a você um playbook completo, onde você vai ter exatamente um mapa do que fazer para poder ter a sua marca institucional, a marca da sua incorporadora, muito bem posicionada no mercado. Nós vamos revisitar as suas estratégias de comunicação institucional, estratégias digitais, como que você trabalha com a sua força de vendas, vamos trazer estratégias para atrair e se relacionar com investidores, com clientes compradores, além de diversos outros públicos de interesse. Se interessou? Acesse esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição ou simplesmente grupovgv.com.br/inc. Espero você. A gente se reúne bastante, né? Porque todas elas hoje a gente tem lançamentos acontecendo. Então, sempre que a gente faz reuniões ali mensais, bimestrais, de acompanhamento das vendas, do relatório do que o Dev está fazendo, do que a Souza Gomes está fazendo, o que o marketing está fazendo, a gente vai monitorando para elas através desse BI como é que está o mercado. Porque a gente acompanha não só os nossos lançamentos, mas os lançamentos da cidade inteira. Hoje o Juiz de Fora tem 57 lançamentos acontecendo dentro da nossa área de atuação. Nós temos lá um estoque de mais ou menos 900 unidades, que eu tenho o preço médio, que eu sei quantos tem lazer, qual tipologia, o que está vendendo mês a mês. Se não está vendendo, a gente busca entender o porquê do mercado, para que a gente consiga abastecer elas de fato de realidade do que está acontecendo no macromercado ali. Né? Então, esses encontros são sempre muito de informação útil para eles. Porque, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, poxa, não está tendo lançamento de 4 quartos em Juiz de Fora, só está tendo lançamento de estúdio. Então eu vou lançar um 4 quartos. Não, cara, o 4 quartos não está pegando preço, não é porque não tem estoque que se no mercado está vendendo 2 4 quartos por semestre e está vendendo 500 estúdios, poxa, você tem que lançar estúdio, não é porque não tem estoque do 4 quartos. Não basta ter dados, né? Tem que saber ler e interpretar esses dados, né? Exatamente, é o que a gente busca fazer hoje e mostrar principalmente muito visualmente para esse incorporador. Né? Olha, esse é o caminho, é isso que está acontecendo. E quando a gente está nesse meio, Bruno, facilita muito a gente também saber o que os incorporadores estão fazendo para a gente ir direcionando os incorporadores para mercados que vão ter necessidade. Porque se o mercado não se conversa, e isso é muito legal também, porque a gente tem feito cada vez mais, a gente fez outro dia um encontro na imobiliária dos nossos incorporadores para falar de consórcio. E a gente aproveita também esses momentos para mostrar para eles, porque tem muitas vezes aquela coisa de, não, mas o Diogo está lançando o estúdio do Bruno, como é que ele vai lançar o meu também? E aí eu brinco hoje que eu falo o seguinte, é melhor ser meu concorrente, é melhor eu concorrer comigo mesmo do que eu concorrer com o que eu não conheço. Então, muitas vezes essa estratégia passa até por isso. De eu falar, olha, fulano, mês que vem eu tenho o lançamento do Bruno. Já vai acontecer. Se não for comigo, ele vai fazer com outro. Então, eu estou te falando que vai acontecer. Vamos fazer o dele ser sucesso, porque se o VGV dele melhorar, melhora o VGV da cidade. Eu consigo lançar o seu mais caro. E o dele está mais pronto para lançar que o seu. Você tem que entender isso. A situação do produto fica melhor também. Porque se a gente lançar junto, se eu não souber dos dois, um vai ser concorrente do outro, vai prejudicar os dois. Né? Então, até fazer esse entendimento dessa gestão da expectativa de cada um hoje é papel nosso, de falar, cara, ó, esse produto não, porque já tem 2 aí que estão vindo nessa linha. Diogo, e cara, do alto da tua experiência, né? Você é um cara que nasceu no mercado imobiliário, vive e respira isso 24 horas por dia, né? Quem conhece mais de perto sabe, né? Que a família, os amigos, é tudo em torno disso, então o papo não deixaria de ser imóvel, né? De uma certa forma, você que já viu muitos projetos, você que monitora o mercado de uma forma consistente, né? O que você acredita que são bons produtos imobiliários hoje? O que você poderia falar para os incorporadores do ponto de quem representa a venda, a apresentação desses produtos? O que é um bom produto imobiliário, na sua opinião?
Bruno, acho que o bom produto é o que vende, né? E eu acho que para vender, o produto tem que estar muito bem construído, né? Eu acho que papéis como o VGV, e muitas vezes a gente tem esse problema da cidade pequena, porque às vezes a gente se inspira na grande, né? É lindo, cara, vir para São Paulo e ver os lançamentos daqui. Eu saio daqui às vezes com vontade de chorar quando eu vejo os estandes daqui, as maquetes, os decorados. Então o primeiro ponto é, a gente precisa se inspirar nos grandes centros, mas temos que o tempo todo trazer para a nossa realidade, né? Porque o que funciona aqui ou nas grandes capitais nem sempre vai funcionar nos centros menores, mas dá para se inspirar em muita coisa. E aí, quando a gente tem consultorias como vocês hoje, que conseguem extrair o bom e adequar para o mercado local, a gente começa a ganhar muita vantagem competitiva. E essa educação para o incorporador é muito importante. Dele entender que não dá mais para fazer um projeto porque eu acho que ali cabe um bom 2/4. Não dá mais para ele achar que o nome do prédio não é importante com um conceito por trás. Não dá mais para ele achar que é só fazer um book e distribuir para o mercado que as imobiliárias vão vender. Não dá mais para ele achar que é bom parcelar direto ou é bom parcelar por banco. Então, cada produto hoje em dia é um produto. Às vezes a gente fala que os dois produtos têm a mesma localização, mas a diferença de ponto faz um ser bom e um ser ruim no resultado, né? Então, eu acho que ter todo esse mapeamento hoje é o que faz o empreendimento ser bom. É pensar mais estrategicamente e deixar com que pessoas que estão mais preparadas para poder fazer essa estratégia te façam abrir a cabeça para ter um empreendimento de fato de sucesso. E falando em pessoas, você tocou num ponto que eu acho que é um outro ponto muito importante da Souza Gomes. Para quem está de fora olhando, eu acho que isso é muito nítido, é o quanto que as pessoas são parte essencial daquilo. Não basta ter visão, não basta ter processo, não basta ter tecnologia, se quem executa lá na ponta não está, né, com aderência a tudo isso, né? E quando você vai para uma escala do dev, que você não tem só a sua equipe, mas você de certa forma tem que lidar com uma capilaridade muito maior ali de empresas, imobiliárias, pessoas, você corre um certo risco, se você não preparar muito bem toda essa base, de que tudo aquilo que você construiu vai ser um castelo de cartas que pode acabar caindo ali de uma forma simples, né? Qual que é o papel dos treinamentos assim hoje? Como que você enxerga essa preparação das pessoas? O que vocês fazem para não deixar essa bola cair lá na ponta? Ô Bruno, esse é o grande desafio, sem dúvida nenhuma, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, o Hugo, que é o nosso coordenador de produtos, ele está por conta de cuidar dos lançamentos da imobiliária, fazer essa ponte entre o empreendimento e os parceiros externos. A gente tem dentro da Souza Gomes o Ricardo, que está por conta de cuidar do nosso time, e tem o Vitor cuidando de toda a diretoria de operação desses empreendimentos. Então, cara, primeiro a gente usa a tecnologia para conseguir deixar a informação centralizada em um lugar só. Então, no mesma plataforma, o cara vê o empreendimento, vê as informações técnicas, vê as informações que importam mais diretamente para a venda, vê as indicações de estratégia de venda, vê as artes de post, de stories, vídeos, reels, book, tudo que ele precisa, inclusive a tabela onde ele consegue ver na hora ali, porque a gente sabe que muita construtora, cara, ainda tem aquela tabela que manda o PDF mensal, né? E o cara não sabe na hora de apresentar se aquilo está disponível, se não está, tem que ligar para a incorporadora para perguntar a disponibilidade. Então ele tem toda essa dashboard unificada. O segundo ponto é saber que ele tem ali na figura do Hugo um suporte para tirar qualquer dúvida 24 horas praticamente, né? De falar assim, cara, Hugo, você é meu apoio, vem cá treinar meu time. Porque o Hugo não é funcionário da Souza Gomes, o Hugo é coordenador do Dev, que cada vez mais é um braço separado da Souza Gomes. Então, vamos fazer um meeting de vendas para poder ajudar a treinar o pessoal globalmente. Beleza, vamos seguir, o Hugo todo dia tem metas de visitas em imobiliárias para poder reforçar o produto. Porque o grande desafio, Bruno, eu acho que é o seguinte, e não sei se acontece nos empreendimentos seus, você vai validar a minha fala. E talvez isso soe ruim, mas infelizmente é uma realidade que eu vejo no mercado imobiliário. E para isso talvez que o Dev tenha nascido lá atrás, para não ser só uma coordenação, mas para ser uma sequência de acompanhamento da marca. O mercado imobiliário vive do hoje, né? Então o corretor quer vender hoje. E o que vende mais? O que mais vende é novidade. Então muitas vezes o trabalho da incorporadora é gigantesco para chegar no dia D.
E até ali vai muito bem, porque está todo mundo envolvido com o projeto. Passou 20 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Em tese, quem vendeu, vendeu. Quem não vendeu, vai largando o seu produto de lado. E é nessa hora que a nossa coordenação tem duas vantagens competitivas hoje que eu entendo. Um lado é o Hugo, direto na ponta, relembrando e avisando a todo o mercado de novidades do empreendimento, de acompanhamento de obra, de vamos vender, de vamos tentar motivar aquele time, lembrando que o empreendimento existe, de fato. E o segundo é que aí no guarda-chuva do Dev, quando todo mundo esfria, a Souza Gomes tem a responsabilidade de seguir como house daquela construtora até o final. Ótimo ponto. Porque quando a gente fala de um mercado maior, às vezes a incorporadora tem house, ela tem time próprio, mas quando a gente fala de mercado menores, a incorporadora que faz 1, 2 prédios ali por vez, ela não tem estrutura e nem consegue corretor para uma house porque ela não tem volume para isso. E aí que a Souza Gomes entra nesse segundo momento de guarda-chuva de o mercado esfriou, vamos aproveitar tudo que a gente pode do boom de lançamento, vamos tentar vender o máximo possível, a estratégia sempre naquele momento zero ali do lançamento, mas quando o mercado estiver virando a bola para o lançamento seguinte, a Souza Gomes é o que garante esse incorporador de que a gente vai estar com ele trabalhando igual até a entrega da chave, ou melhor, até a venda da última unidade, porque nem sempre isso coincide com a entrega da chave, né? A gente tem empreendimentos que estão entregues há 2 anos que tem, às vezes, 1, 2 unidades de estoque e a gente segue ali trabalhando ela. Aliás, esse é um ótimo ponto, porque não é meramente uma gestão de lançamento, né? É uma gestão de vendas do empreendimento. E isso muda tudo para o incorporador. Tudo. É uma gestão de acompanhamento de venda daquela marca. Inclusive, quando a gente tem alguns perfis de incorporadoras que pegam muitos imóveis como parte de pagamento. A gente assume, inclusive, a gestão de revenda dessas unidades que ela pega como estoque, como parte de pagamento, que é muito comum, né? Hoje lá a gente deve ter umas 10 revendas de incorporadoras diferentes de terreninho que entrou como parte de pagamento, apartamentinho que entrou como parte de pagamento, né? E isso também entra para o escopo do Dev. Muito bom. Diogão, já caminhando para o final aqui, cara, que conselho que você daria para incorporadores que estão ali querendo profissionalizar a sua operação? Eventualmente ele já tentou uma house, não deu muito certo, às vezes não tem tanto volume para manter, já tentou pegar uma imobiliária parceira, mas gerou ciúme com as outras. Que conselho você daria para esse cara e também que conselho você daria para as imobiliárias que hoje são como a Souza Gomes, que já estão no mercado, que já têm ali seus 20, 30 anos de atuação e que estão querendo evoluir, dar mais um passo na sua operação? O que você poderia dizer para essas pessoas? Bruno, primeiro eu acho que o incorporador ele precisa de fato entender que o papel dele é incorporar e construir, né? E aí também mais uma coisa que vem mudando nos últimos anos com a educação do mercado, porque antes nas cidades menores principalmente, que eu tenho mais acesso, a maioria do incorporador e construtor é a mesma pessoa. Né? Então é incorporação e construção daquela empresa X. E de alguns anos para cá a gente vem conseguindo mostrar para o mercado que não é a mesma coisa. Né? Que incorporador é isso e construtor é isso e que sim, muitas vezes elas são as duas coisas. Mas são duas partes separadas. Então, primeiro é o incorporador entender que ele precisa ser mais profissional na hora de pensar na compra até a estratégia de venda. E que ele precisa de ajuda para isso. Porque o incorporador é bom para incorporar. O construtor é bom construindo. O portal VGV é bom fazendo toda a estruturação. E a imobiliária é boa vendendo. O corretor é bom vendendo. Cada um tem que estar no seu quadrado dentro desse projeto. A imobiliária que faz essa venda exclusiva hoje, eu acho que ela tem que estar atenta para essas mudanças de mercado, para essa chegada muito volumosa de imobiliárias menores, corretores autônomos que podem sim estar acoplados no guarda-chuva dela para poder ganhar força de venda. Então, eu acho que esse caminho do Dev, que é exatamente pegar a imobiliária que tem expertise, que já tem uma carteira de incorporadoras, e ela virar ali um hub de negócios para essas incorporadoras, abrindo para o mercado, porque outra coisa que acontece, Bruno, muita gente pergunta assim, mas tá bom, se é exclusiva sua, mas você faz parceria. Cara, eu sempre faço muita parceria, a Souza Gomes faz muita parceria, mas o fato, a realidade do mercado, o corretor vai tentar oferecer tudo para o cliente para ele ganhar uma comissão cheia. Depois que ele não conseguir, ele pode ir para a parceria para ganhar metade no seu empreendimento. É assim, essa é a realidade. Então, se a gente consegue mostrar para o incorporador que a gente consegue abraçar hoje muitos players que vão
passar a ser defensores também do produto dele e vão receber a comissão digna que ele merece, e você está cobrando além disso para poder fazer toda essa gestão, eu acho que é um grande caminho do mercado imobiliário, né? E para o corretor, cara, eu acho que ele tem que entender também os benefícios de estar acoplado numa gestão que vai dar suporte para ele, porque só tem benefício para todo mundo, né? Você tem ali, imagina, a estrutura que a gente tem na Souza Gomes hoje são 60 pessoas, né? Eu tenho jurídico próprio, eu tenho marketing próprio, eu tenho fotógrafo profissional, eu tenho estrutura de drone, tenho tudo para poder fazer um lançamento acontecer, de que a imobiliária pequena às vezes não tem. Então hoje acontece o contrário, Bruno. Às vezes tem muita coisa de cidade pequena, né? Pô, eu sou seu amigo, eu quero te dar o lançamento. E aí muitas imobiliárias hoje falam com o construtor, dá para Souza Gomes? Pelo DEV é mais fácil, porque eu vendo organizado, ainda vou assinar o contrato, não tem trabalho nem de fazer o contrato, porque hoje a gente cuida da marca, a gente cuida do lançamento, os contratos são feitos pelo meu time. A construtora, ela só tem o trabalho, vamos dizer assim, não desmerecendo, de construir, que é o que ela sabe fazer bem. Então, ela cuida da incorporação, da construção, e eu cuido do resto, né? Então, isso mudou muito a percepção de valor do mercado em relação ao lançamento. E quanto mais tempo ela tiver para incorporar melhor, para construir melhor, mais o negócio vai ser sólido, vai inovar, vai conseguir ter mais excelência, né? Então, exatamente. E ela consegue ter uma visão mais ampliada quando a gente consegue, hoje, estar mais por conta disso. Hoje, boa parte da minha agenda é cuidar da estratégia das construtoras. Então, como tenho conseguido viajar para alguns lugares, ter conversas mais pontuais com você, a gente vai aprendendo também e conseguindo trazer para o nosso mercado o que a incorporadora menor às vezes não sai para buscar, né? Então, ela também se beneficia de toda uma estrutura de dados e de conhecimento que vai favorecer o mercado todo. E até de investimento, né? Que não sai barato essas viagens, esses benchmarks que a gente vai fazendo aí, né? Não só em cidades, mas pelo mundo. Exatamente. Né? De uma forma geral. Diogão, para a gente encerrar aqui, cara, eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha que é o futuro da Souza Gomes, do mercado que você atua, né? Que você fala com muita propriedade, uma empresa familiar, a gente tem a Norma, que está firme e forte ali, né? Conduzindo o negócio, uma pessoa super querida e super respeitada, o que é um traço da liderança eficaz. Você tem o Vitor, que está junto contigo, que é teu irmão. O que você considera que é o futuro da empresa enquanto organização? Já tem uma sucessão? Já tem a nova geração chegando? Como é que você acha que é o futuro? Ô Bruno, janeiro agora, na nossa convenção, inclusive, a gente anunciou isso. A gente fez toda uma reestruturação da Souza Gomes para deixar até mais claro para todo mundo quais são os nossos próximos passos, quais são os nossos papéis dentro da empresa, até porque eu acho que tem coisas em empresas pequenas que se banalizou muito, né? Então agora qualquer imobiliária com 3 pessoas tem um CEO e, poxa, tem umas coisas que não entram muito na minha cabeça. Então, para deixar muito claro, hoje a nossa estrutura é de todos os squads da Souza Gomes, quem faz e quem é o quê. Então hoje eu sou o diretor de estratégia da Souza Gomes, eu cuido da estratégia do negócio. Souza Gomes Vendas, Souza Gomes Locações, Dev, Souza Gomes Consórcios, Souza Gomes Garantia de Crédito. O Vitor é o diretor de operações. O Vitor é o cara que está na ponta e que faz o negócio rodar e acontecer. E a Norma é conselheira da empresa e atua ainda como corretora de imóveis das coisas dela, que ela gosta de cuidar, que é o que ela tem amor de fazer, de ir para a rua. Eu acho que os próximos passos da Souza Gomes, Bruno, é exatamente fazer com que a empresa ande com processos definidos, sem depender de estar na cabeça de um ou outro. Você viu isso na prática lá, isso tem funcionado muito bem. E o segundo ponto, que eu acho que é o grande caminho das imobiliárias, é fazer com que as imobiliárias tenham mais pontos de aquisição de dinheiro para caixa, de geração de receita dentro do negócio. Então hoje na Souza Gomes a gente tem lá mais de 15 pontos de arrecadação dentro da empresa. Então temos garantia de locação, agora vamos entrar com antecipação de aluguel, temos o braço de consórcio, o braço do DEV, Souza Gomes Vendas, Souza Gomes Locações, Souza Gomes Manutenções, Souza Gomes Garantia. Então a gente vai criando vários pontos para poder não depender ou só do lançamento, ou só da venda de terceiros, ou só da locação. Então como que a gente consegue, dentro da mesma organização, e aí sim, usando muito dados, tecnologia, inteligência artificial, para poder diminuir esforço repetitivo, ganhar escala sem ter que aumentar muito o time, para que a gente consiga ganhar mais dinheiro, pagar melhor para quem está com a gente e fazer esse ecossistema não depender de uma caixa só. Excelente.
Bom, acho que um papo muito rico, deu para vocês entenderem aí o tamanho e a complexidade do que é tocar um transatlântico desse, né? Então, é uma empresa que, por mais que ela seja pequena no tamanho, o mercado ele seja pequeno, eu acho que a importância que ele tem para o ecossistema imobiliário de Juiz de Fora é muito relevante. Não é à toa que as imobiliárias estão contando com a ajuda de vocês, isso mostra a importância que vocês têm para o mercado. E também uma coisa que a gente acredita muito aqui, que está na nossa parede ali, que o nosso trabalho no final do dia é melhorar as cidades através de empreendimentos imobiliários bem planejados. Não adianta construir qualquer coisa, vender qualquer coisa, entupir a cidade de prédio, se não tiver um critério, uma ordenação, algo que vai trazer um valor para aquilo. E acho que através do DEV, vocês ajudam inclusive nisso, a tornar uma Juiz de Fora melhor. Então, Diogão, parabéns pelo trabalho, obrigado por você ter vindo aqui compartilhar com a gente. Sempre uma aula falar contigo. E para você que está acompanhando, cara, siga essas dicas porque eu tenho certeza que isso vai revolucionar a sua operação. Seu recado final. Obrigado. Acho que é exatamente o que você falou. A gente tem que pensar o mercado imobiliário não como uma venda do imóvel, mas como que a gente está conseguindo ajudar a transformar uma sociedade. Como a gente fala hoje, nosso slogan é que 1 a cada 9 juiz-foranos mora em um imóvel negociado por nós. Olha o tamanho dessa responsabilidade que a gente tem no desenvolvimento de uma cidade. Muito bom. E se você não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar a notificação, continuar acompanhando aqui os nossos conteúdos, porque aqui você sabe, é o portal do Incorporador Imobiliário. Valeu! Valeu!